Questão 36 da prova de 2015-2 da USS. Os conhecimentos científicos da fisiologia do movimento podem auxiliar o treinamento de atletas olímpicos. Considere o treinamento de um desses atletas da modalidade maratona, durante o qual se mediu a variação de 4 parâmetros: taxa glicêmica, frequência cardíaca, pressão arterial e taxa de lactato. No gráfico estão apontados os resultados da medição. A gente vai observar o seguinte: a tendência durante uma atividade física, até mesmo pela ação da própria adrenalina, é ter um aumento da frequência cardíaca e também acabar tendo aí um aumento da pressão arterial. A gente vai observar que essa alteração pode acontecer em decorrência da própria atividade. E com relação ao lactato, como ele fala pra gente que é uma maratona, é um atleta que é maratonista, a maratona é uma atividade de longa duração. Então é uma atividade que tem principalmente um metabolismo aeróbico acontecendo nas células musculares. Quando a gente fala do lactato, ele é um produto de uma atividade anaeróbica. Então aí nesse caso não é um produto que vai ser gerado em grande quantidade numa atividade como a maratona, que é de longa duração. Se fosse uma atividade que a gente fala que é de explosão, né, de curta duração e alta intensidade, a gente até poderia ver uma alta concentração de lactato produzido, porque normalmente a atividade fermentadora ela é maior nessa condição. Mas uma maratona é uma atividade de resistência, uma atividade de longa duração. Então ali prevalece a atividade aeróbica das células musculares. Então aí nesse caso a gente vai observar que a taxa de lactato ela não vai aí aumentar tanto assim de forma significativa por conta da atividade que está sendo avaliada. A gente está avaliando um atleta que vai aí nesse caso atuar na modalidade de maratonista, tá bom? E o outro que ele coloca pra gente é a taxa glicêmica, né? A glicemia seria, nesse caso, a variação dessa concentração de carboidratos no sangue, né? No caso, glicose no sangue do indivíduo. Durante uma atividade física, a necessidade metabólica, ela vai, aí, nesse caso, ser grande. E para poder manter essa atividade metabólica, se consome um substrato energético que é a glicose. O consumo da glicose pode ser tanto durante um processo de atividade metabólica que atua de forma anaeróbica, que aí nesse caso seria a ideia da fermentação lática nos músculos, ou de forma aeróbica, que é a ideia que a gente tem durante a respiração celular. De qualquer forma, essa glicose seria consumida durante uma atividade física. Ele está colocando ali pra gente a variação desses parâmetros em relação a um determinado tempo. Ele não especifica o tempo, né? Porque a gente sabe que durante uma atividade física, se o atleta não fizer reposição desses nutrientes, né, principalmente carboidrato, o índice glicêmico dele vai diminuindo ao longo dessa atividade física, principalmente a maratona, que é uma atividade de longa duração. Então, a curva que corresponde à variação da taxa glicêmica seria, nesse caso, a curva 4, né? Porque inicialmente a glicemia dele estaria alta. A gente considera aí que o indivíduo ele não vai começar em jejum uma atividade física, então a glicemia dele estaria alta. E ao longo da atividade, ele não fala em momento algum pra gente, ao longo da atividade ele teve ingestão de carboidratos. Então a gente considera que esse índice glicêmico vai diminuindo ao longo da atividade física. Aí nesse caso a curva 4 seria a curva que acompanharia aí melhor esse raciocínio. A outra curva que aparece pra gente lá no alto também, logo no início, é a 2. Só que o problema é que a 2 ela vai aumentando, né? Então, aí nesse caso não daria pra gente pensar em relação a isso. Aí a gente não teria como avaliar. Então, dessa forma, né? Teria que ter uma queda em algum momento. A única curva que mostra pra gente já uma quantidade alta no início e uma redução ao longo do tempo de atividade vai ser a curva 4 que se encaixa aí nessa taxa glicêmica que ele pede pra gente.